Sabe quando a gente olha para um mapa do mundo? Aquela imagem clássica. Um monte de países, cada um no seu quadrado, com fronteiras bem certinhas. Parece que sempre foi assim, né? Mas a verdade é que não foi. Hoje, vamos mergulhar na história de uma das invenções mais poderosas de todos os tempos, o Estado-nação. Pois é, essa imagem é super familiar pra gente. Um verdadeiro quebra-cabeça de nações. Mas o mais curioso é pensar que essa organização toda não tem nada de natural. Não é algo que sempre esteve aí. Então fica a pergunta: de onde é que isso veio? E a resposta é que o Estado-nação não brotou do chão. Ele foi literalmente uma invenção. Uma espécie de tecnologia política, sabe? Foi criado num momento bem específico da história para resolver problemas muito, muito específicos. E para entender como essa invenção funciona, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então, para sacar essa invenção, primeiro a gente tem que olhar para o mundo que existia antes dela. E olha, a Europa medieval era um lugar completamente diferente. Um poder todo fragmentado, sem nenhuma daquelas fronteiras claras que a gente conhece hoje. O poder era um verdadeiro mosaico. Se a gente olhar para esse gráfico, é até surpreendente. A fatia que representa o rei é bem pequena. O poder de verdade mesmo estava espalhado. Estava na mão dos nobres locais, estava na imensa influência da Igreja Católica, que, vamos combinar, agia acima de qualquer reino, e até em cidades autônomas, que basicamente se governavam sozinhas. A diferença para o nosso mundo é gritante. Hoje em dia, a gente pensa no Estado como o único que tem o direito de ter um exército, de ter um sistema de justiça, de cobrar impostos. Naquela época, nada disso. Era tudo meio que privado. Cada senhor feudal tinha suas próprias tropas, suas próprias leis, seus próprios impostos. A lealdade era uma coisa pessoal, era como uma figura, não como uma ideia abstrata de país. Tá, mas então, o que foi que provocou a mudança? Bom, foi uma série de catástrofes, na verdade. A fome, a peste negra, guerras gigantescas como a Guerra dos 100 Anos, tudo isso junto mostrou que esse sistema todo fragmentado era incrivelmente frágil, super instável. Daí surgiu uma necessidade urgente para uma forma de organização que fosse mais centralizada, mais segura. E foi dessa crise toda que nasceu digamos, novo sistema operacional para a política. Uma forma completamente nova de organizar o poder, com regras e características muito, muito específicas. E a pedra fundamental dessa nova ordem é um conceito que foi revolucionário para a época: a soberania. A ideia de que dentro de um território, a autoridade do Estado é absoluta. É a palavra final, ponto. Nenhum poder está acima dele, nem os nobres por dentro, nem o Papa ou qualquer outro império por fora. E olha, ninguém personificou melhor essa ideia do que o famoso rei Luís XIV da França. Aquela frase icônica dele, "O Estado sou eu", resume perfeitamente essa concentração total de poder na figura do soberano. Ok, com a soberania definida, veio a necessidade de saber onde exatamente ela se aplicava. E foi assim que nasceu a territorialidade. As fronteiras que antes eram umas zonas de influência meio vagas, passaram a ser linhas precisas, desenhadas no mapa. O grande marco disso tudo foi a Paz de Westfália, lá em 1648, que basicamente estabeleceu as regras do jogo, cada soberano no seu território, e ninguém de fora se mete. Certo, mas aí vem a pergunta crucial. Como é que o Estado conseguiu garantir essa soberania na prática? Basicamente, ele estabeleceu 3 monopólios que eram essenciais. Primeiro, só o Estado podia usar a força armada legalmente. Segundo, só o Estado administrava um sistema de justiça único para todo mundo. E terceiro, talvez o mais importante de todos, só o Estado podia cobrar impostos de forma centralizada para conseguir financiar todo esse aparato. Mas para gerenciar isso tudo, não bastava só querer. O Estado precisou de 2 ferramentas superpoderosas. A primeira foi uma burocracia, ou seja, um corpo de funcionários profissionais que eram leais ao Estado e não a um nobre qualquer. E a segunda, algo um pouco mais sutil, mas absolutamente fundamental: a criação de uma identidade nacional. Esse foi um processo longo, complexo, de unificar a população em torno de uma língua, uma história e símbolos em comum, para que as pessoas começassem a se sentir parte de algo maior. Então, até agora a gente entendeu o quê, mas falta a pergunta: quem? Quem foram os arquitetos por trás dessa imensa obra de engenharia política? A resposta, na verdade, está numa aliança bem surpreendente para a época.
Pois é, o rei não fez isso tudo sozinho, não. A construção do Estado moderno só foi possível graças a uma aliança estratégica que foi chave. A monarquia se juntou com a burguesia, a nova classe de comerciantes que estava crescendo. Funcionava assim: a burguesia financiava o rei e, em troca, ela recebia o que mais queria: um mercado unificado, com leis, moedas e medidas padronizadas, o cenário perfeito para os negócios, né? E esse modelo começou a se espalhar pela Europa. Portugal, por exemplo, foi um dos pioneiros, consolidando suas fronteiras já lá no século XIII. A Espanha se unificou com os reis católicos. A França se fortaleceu pra caramba depois da longa Guerra dos 100 Anos. E a Inglaterra, que já vinha nesse processo de centralização há um bom tempo. O fato é que essa invenção mudou o mundo para sempre. Só que o legado dela é complexo. O Estado-nação provou ser uma verdadeira faca de dois gumes, sabe? Com consequências tanto positivas quanto bem negativas. E aqui a gente consegue ver bem essa dualidade. Olha só, a mesma estrutura que permitiu a diplomacia e uma certa ordem internacional foi a que também alimentou o colonialismo e o imperialismo. A mesma ideia de identidade que trouxe segurança e cultura também gerou nacionalismos exagerados e conflitos terríveis. E o mesmo poder central que, no futuro, abriria espaço para a democracia, também criou burocracias opressivas e forçou a barra para homogeneizar povos diferentes. E o mais impressionante é que, quase 500 anos depois, essa invenção da era moderna continua sendo a peça central do nosso mundo. Praticamente todo o território do planeta hoje está organizado sob o modelo do Estado-nação. É uma prova da sua incrível durabilidade. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental para o nosso tempo. Esse modelo, que foi inventado séculos atrás para um mundo totalmente diferente, um mundo fragmentado, ele ainda é a melhor ferramenta para lidar com desafios que não respeitam fronteiras? Pense em pandemias, na crise climática. A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir o nosso futuro. Obrigada pela companhia.